Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, para falar sobre um assunto que muito me agrada em todos os aspectos, que é a gastronomia, mas não só sobre a gastronomia, porque a nossa convidada aqui também é meio que conterrânea, ali, a gente tem, né, algumas afinidades. Silvânia, seja bem-vinda ao Obrigada. Resenha. Eu não vou arriscar o sobrenome da Silvânia, deixa que ela se apresente. Silvânia? Bom, meu nome é Silvânia Regina Aburihan. Tem esse Hzinho aí, esse H ele é pronunciado, então é de origem libanesa. Aburihan é de origem libanesa e vem do nome do meu pai, com muita honra. Ah, é muito bom, Silvânia. Você sabe que assim, eu falo com muitas pessoas aqui no Resenha e vira e mexe eu dou umas confundidas no nome. Agora eu criei uma nova técnica hoje. Tal do apresente-se. Mas, Silvânia, vamos Muito lá. bom, muito A bom. gente falar sobre gastronomia sempre é muito bom, né? Porque eu acho que um dos grandes prazeres da vida também é a alimentação, são os sabores. E, assim, quem gosta da gastronomia consegue identificar muito isso, essas diferenças dos sabores, a diferença de como é feito. Lidar com isso, trabalhar com isso, eu acho que é algo fantástico. Tem que ter amor mesmo, porque passar ali toda uma, né, toda uma essência, sabe? Você está alimentando alguém. Então, é diferente, não é algo normal, não é algo comum que se faz, né? A gastronomia, ela tem um quê diferente, e a arte também, né? É exatamente o que eu ia falar, é arte. E alimentar alguém é uma responsabilidade É, muito grande, né? é. Porque a alimentação é sobrevivência. Já parte por aí, né? Sem comer você morre. E quando você vai para uma alimentação gastronômica, você está falando em alimentar mais do que o estômago, mais do que a sobrevivência. A gente está falando em alimentar a alma também, né? Você vai alimentar a alegria, o prazer, como você bem falou, dos aromas, os sabores. Então, nós somos considerados artistas também, né? Porque a gente pode criar com muita liberdade. Você pode fazer pratos maravilhosos, lindos, que parece uma pintura, um quadro. E você pode também, numa comida clássica, básica do dia a dia, um trivial, trabalhar ele como arte, né? Então, ainda mais nos tempos de hoje, né? Que com tanta liberdade, com tantas novidades, né? Com essa globalização mundial e com a tecnologia aí da internet, do podcast, da gente estar aqui, a gente tem a possibilidade de olhar muito, pesquisar muito e se inspirar muito, né, Sara? É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre gastronomia. Realmente é um mundo à parte e acho que 25 minutos vai ser apenas um pequeno aperitivo. A gente vai ficar É só a faltando, entrada. vai ficar faltando a entrada, o prato principal e a Vamos fazer uma sobremesa. série aí sobre Com gastronomia certeza. com a Silvânia, que vai dar muito assunto, gente. Mas, Obrigada. Silvânia, como é que foi para você entrar na gastronomia? Porque, de fato, é arte, assim, eu me arrisco de vez em quando e eu gosto demais, eu acho temperos, sabores. É uma Até pelas... alquimia, né, na Nossa! verdade. E até pela tua origem também, eu acho que você tem essa coisa de conhecer sabores Com diferentes. Conta certeza. pra gente como que foi pra você entrar nisso. Então, Sara, eu sou filha de libaneses dos dois lados, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. As minhas avós cozinhavam muito bem, muito bem. A minha avó paterna, com quem eu tive mais contato, que a mãe da minha mãe foi morar no interior do Paraná, que meu avô virou fazendeiro lá. A minha mãe, eu nasci aqui em São Paulo, né? Minha mãe que se casou com meu pai, que sempre moraram aqui em São Paulo. Então, eu fui muito criada perto da minha avó paterna, que cozinhava maravilhosamente bem, ali na Vila Mariana. E lá na casa tinha um forno no fundo, né? No fundo da casa, fizeram um forno para minha avó fazer pão sírio, para minha Nossa. avó poder fazer os doces, para ela assar a esfirra. Então, eu costumo dizer que eu nasci dentro de um forno. Porque eu já nasci, né, ali pertinho, né, naquela casa, e do lado da minha avó, que fazia maravilhas. Então, eu sempre saía correndo com 2, 3, 4 anos, pondo o dedo, experimentando, comendo. Isso realmente não tem preço.
Mas está muito no meu DNA, né? Eu já tenho esse DNA da gastronomia, esse desejo, como é que diz, essa obsessão, né, pelos sabores, aromas, né? Muito bem, e o tempo passando, é uma historinha também, além de ter nascido dentro de um forno, né? Uma outra parte da minha história que eu acho muito interessante é que no prédio que depois a gente foi morar, após a morte do meu pai, né? Não queria falar isso, mas tem que falar que a gente ficou muito próximos ali da vovó, porque meu pai estava muito doente. E então a gente ficou morando na casa dos meus avós esse período. E depois fomos morar, então, eu, minha mãe e minha irmã, e lá no prédio, ali no Paraíso, onde a gente morava, muitas amiguinhas. E já na idade que eu aprendi a ler, naquela época a gente aprendia mais tarde, né? Pré-primário, primeira série. Bom, não posso falar muito, senão eu vou ficar delatando a minha idade aqui. E aí, quando eu estava aprendendo a ler, a gente ia para a banca, que tinha uma banca de jornal em frente ao prédio, a gente saía para a rua comprar gibi. Enquanto as minhas amigas compravam gibis da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, do Mickey, eu ficava procurando ali na banca se tinha revista com capa de comida. Por quê? Porque eu não tinha o menor interesse em comprar a revistinha da Mônica, porque na minha casa tinha alguns livros. Minha mãe também passou a cozinhar muito bem, né? Então tinha alguns livros de alguns livros de receita. E enquanto elas compravam os seus gibizinhos, eu lia os livros de receita da minha mãe. E os livros que mais me marcaram foram os da Açúcar União. Obrigada, União. Nem tem mais, né? Não tem mais. Eu lembro de uns da Maisena também, que eu guardei anos, que eram da minha mãe. Tinha um da Maisena que era um catálogo que se abria assim. Isso. E os da Açúcar União, eu me lembro que a mamãe, ela tinha que colecionar os saquinhos, e depois de colecionar todos os saquinhos, a União mandava os livros. E eu ficava encantada. E tinha um outro livro, que inclusive eu tenho esses livros, estão guardadíssimos, né? Que minha mãe faleceu ano passado, infelizmente. E aí eu tenho esses livros, e tem um que tem na capa uma caçarola de frutos do mar, e o livro é cheio de coisas de peixe, de receitas de peixe. E eu adorava. Eu lia e relia, eu li e relia aquele livro, acho que até sair da casa de mamãe, até casar. E os livros da União, eles tinham mais receita do que foto, e as fotos me atraíam demais. Então já começou aí. E minha mãe cozinhava muito bem, e eu ficava na cozinha, porque eu sempre estudei à tarde no colégio. Então eu tinha a oportunidade de ficar de manhã com a minha mãe, se eu não estava estudando, porque eu era CDF pra caramba. Então ou eu fazia minhas lições, e de repente depois eu ia para a cozinha para ver minha mãe cozinhando. Só que minha mãe, filha de libanesa, rigorosa, ela não deixava eu cozinhar, ela não deixava eu mexer panela, ela não deixava, porque ela falava que ia fazer muita bagunça, ela era meio maníaca por limpeza, ela era super organizada, então ela não deixava eu cozinhar. Mas eu olhava muito. Eventualmente eu mexia uma panela, aí ela já via que ao mexer a panela eu mexia direitinho, não deixava espirrar nada, não fazia muita sujeira, porque eu adorava limpar também. Aí de vez em quando ela me dava umas brechas. Mas o que eu passei a fazer, que ela saía da cozinha, comecei a fazer escondido, era o bolo. Aí minha mãe saía, quando eu passei a estudar de manhã, minha mãe saía de tarde para trabalhar, aí eu comecei a fazer bolo. E um dia ela chegou e falou, que cheiro é esse? Né? Acho que eu tinha 10 anos. Que cheiro é esse? Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou levar uma bronca? Ai, o que eu faço? Aí eu falei, vai lá na cozinha ver. Quando ela viu aquele pão de ló, né, que ela fazia, que ela depois cortava assim o bolo em triângulos, e espremia laranja e colocava açúcar cristal. Ela falou, não acredito. Você que fez? Falei, fui. Ai, ela ficou super feliz, ela ficou inconformada, que era exatamente o pão de ló de laranja que ela fazia. Aí eu passei a fazer muitos bolos, bolo, e aquilo realmente ficou muito gravado na minha vida. Então, a minha infância foi toda essa. Mas a minha formação inicial não é a gastronomia. Quer que continue Pode falando? pode falar. E aí o tempo passou, e eu sempre fui muito falante, muito espontânea, e eu queria fazer medicina, mas aí, apesar de ser CDF, eu percebi que eu não ia ter
a Estômago, às vezes, paciência, talvez também, até o viu? estômago, É, né? porque para fazer medicina você tem que ter Exatamente. estômago. E talvez a paciência para estudar tanto. Aí eu parti para a área da comunicação mesmo, né? Fui fazer comunicação e marketing, parti para esse ramo e trabalhei até uma fase na área de comunicação e marketing e relações públicas, né? Fazendo eventos, organizando eventos para determinadas situações, para campanhas, para eventos de público interno para as empresas onde eu trabalhei. Uma das minhas funções qual era? Contratar um buffet. Ah, Nossa, mas aí eu me deliciava, porque a hora que eu recebia os orçamentos dos buffets, eu conseguia escolher assim com uma tranquilidade, né? Uma capacidade criativa ali na escolha. E aí as próprias donas dos buffets falavam, nossa, como é fácil lidar com você, porque você sabe o que está falando e tal. Enfim, então eu me identificava. Aquele cardápio que vinha para mim não era absolutamente nada anormal, né? Eu sei porque hoje eu mando muito cardápio e eu tenho um público hoje que vai desde, como é que fala? Desde secretárias executivas, assistentes, passo por analistas de marketing, passo por estagiários, uma turma muito jovem, chego aos assistentes de marketing, aos gerentes, aos diretores. Então, a gente fala com uma gama de pessoas muito, muito diversificada. E dentro dessa gama dos meus contratantes, tem gente que sabe muito, mas tem gente que também não sabe nada, no bom sentido, né? Que fala, não, eu quero sua ajuda, eu quero as suas opiniões. Então, quando eu contratava buffet, o pessoal falava que eu realmente era muito expert. E fiz comunicação, mas em um determinado momento da minha vida, o meu marido foi convidado para trabalhar na França, porque trabalhava aqui numa empresa francesa, que era a Rodia, né? Quem é dos velhos tempos vai lembrar da Rodia. E nós fomos morar em Lyon, que é a capital da gastronomia da França. E os franceses muito nacionalistas falam que Lyon é a capital da gastronomia mundial, que não é nem da França, né? Porque foi em Lyon, é de Lyon, o chefe famosíssimo, saudoso Paul Bocuse, que faleceu há 4 anos, já após os seus 90. E o Paul Bocuse, ele é um dos precursores da Nouvelle Cuisine, né? Que foi quando eles eles passaram a mostrar para o mundo a cozinha francesa, como chama, Nouvelle Cuisine, cozinha nova, vamos dizer assim, uma cozinha contemporânea, onde você preservava bastante o sabor dos alimentos, onde a ideia era comer pouco, mas comer muito bem. Então, aqueles pratos lindos, maravilhosos, com food design, né? Uma apresentação incrível, mas, segundo os brasileiros, quantidades menores, né? Mas, na verdade, a quantidade não é tão menor, porque você tem uma sequência de exatamente. pratos, né? Muito bem. Então, fomos morar em Lyon, né? Meu marido foi trabalhar na Rodia. E eu, assim, sedenta para arrumar um trabalho na área de marketing, mas eu fui na metade dos anos 90 e estava uma crise europeia enorme, né? E então não encontrei trabalho de marketing. E na França, meu marido era um executivo, né, de um bom nível, e a comida, obviamente, a culinária, a gastronomia, a arte de receber é uma instituição na França. Então, você chega lá, o seu diretor e alguns colegas de trabalho já te convidam para comer na casa deles, para jantar na casa dele. Um primeiro convite lá sempre é em casa. A menos que a pessoa seja muito fraca de gastronomia, o que não acontece, ele te convida para um restaurante. Mas, basicamente, quando ele quer criar amizade, ele cria uma situação convivial, né? É convivial que fala, né? E aí ele te convida para ir na casa dele. Aí você é recebido daquela forma incrível. E é aquela coisa mesmo, um apéro, né? Que a gente fala, a gente senta numa mesa antes, uma mesinha de centro e tal. Tem o espumante. Se é da região de champanhe, chama champanhe. Se não é da região de champanhe, não pode mais chamar de champanhe. Então, um espumante, um vinho branco, te serve vários aperitivinhos, você bate um papo, aí você vai à mesa. Normalmente é um serviço empratado, né? Então, vem o primeiro prato,
que é uma salada, se é um calor, pode ser uma quiche, pode ser um salmão defumado, um atum, um peixe, uma comida mais leve. Se for um inverno, é uma sopa, por exemplo, um creme. E depois desse prato vem o prato principal, que normalmente é uma carne, né, uma proteína, pode ser acompanhado ou não de um carboidrato, nunca um arroz, porque o arroz não faz parte da cultura francesa, né? Mas pode vir muitos legumes, né? Mesmo já nos anos 90, eles já eram adeptos de uma culinária saudável, então eles comem muitos legumes, ao contrário do que as pessoas acham. A França tem uma diversificação agroalimentar incrível, fantástica. No inverno tudo é mais difícil, lógico. Mas, então, muito legume, incluindo a batata. Eles são extremamente batata, comem batata de todos os jeitos, né? E aí tinha muito gratin dauphinois que eu aprendi a fazer. Dizem que o meu gratin dauphinois é um dos melhores buffets de São Paulo. E essa arte toda de servir e de receber foi me encantando, que eu já tinha aquele DNA e automaticamente você tem que retribuir. E ao retribuir, eu recebi muitos amigos do meu marido e você vai fazendo um ciclo de amizade, que você convida um, aí você vai na casa de um, você conhece um casal, vai convidar, e você vai formando seus grupos. E aí as minhas amigas francesas começaram a falar, mas que coisa, você já cozinhava no Brasil? Você já recebia? Como é que é lá no Brasil? Eu falei, não, no Brasil, quando você conhece alguém, você marca para ir num barzinho tomar um chopp. A cultura de receber, eu ainda era bem mais nova, né? E eu tinha acabado de casar com o Sérgio. Falei, olha, a cultura de receber existe. A gente faz muito almoço aos domingos com a família, como na França também. Se reúne muito aos domingos com a família. Mas a cultura de receber bastante em casa, assim, logo de início, não é ainda algo muito comum no Brasil. Hoje, né, Ronda, desculpa, Sara Ronda, hoje já está com a entrada de muitas comidas, com todos os programas de gastronomia, as pessoas estão se aculturando, adquirindo essa cultura de receber. Estão começando a gostar de receber, né? Exatamente, porque você tem uma variedade maior de comida e é mais fácil. Há de se dizer que lá na Europa é muito, já era prático nos anos 90, né? Você até comprar um congelado, porque lá era assim, a massa folhada você já encontrava pronta, a massa filo você já encontrava pronta, você já encontrava também as bandejinhas com os nichos cheios de canapézinhos, né? Que hoje eu demoro 40 minutos para fazer 40 canapés, porque é uma folhinha em cada canapé e tal. Então já tinha tudo isso lá. Obviamente que o prato principal, elas produziam, todas as francesas cozinham. A vida lá é muito mais prática, muito diferente, não dá nem para comparar com a nossa vida aqui. E aí tudo aquilo foi me encantando. Elas perguntavam se eu já cozinhava no Brasil, se eu já recebia. Eu falava que cozinhava, mas receber ainda não. Elas falaram, mas você tem que fazer curso de gastronomia, não é possível, porque você recebe muito. Modéstia à parte, tá? O que eu fazia para receber os meus convidados? 2 comidas básicas. Moqueca de peixe, que eu aprendi no Brasil aqui com meu marido, antes da gente ir para lá, porque ele já fazia, e feijoada, que eram comidas típicas. Então, a gente comia a moqueca com vinho branco e a feijoada com vinho tinto. Porque, para eles, cerveja com feijoada não tinha nada a ver. E como às vezes era muito à noite, eu recebia muito à noite, eu tinha que fazer feijoada à noite. Então, assim, para nós também foi uma mudança incrível de hábito, né? Comer feijoada à noite, que para nós era uma coisa pesada, e com vinho tinto. E harmoniza maravilhosamente bem. Experimenta comer uma feijoada à noite com vinho tinto. Não precisa comer tanto também, né? Como a gente come no almoço. Comer como os franceses. Isso, né? exatamente, exatamente. Um pratinho de feijoada pode repetir um pouquinho ali, põe tudo que tem, mas com vinho tinto, um Cabernet Sauvignon vai muito bem. E aí, com essa história toda de gostar de receber todo mundo, as mesas lindas, né? Porque elas sempre decoravam as mesas, ou um guardanapo colorido, ou um guardanapo de papel, mas já cheio de temas, de desenho, coisa que naquela época a gente não tinha no Brasil ainda. Há de se dizer um pouco sobre a economia, que quando nós fomos morar na França, o Brasil ainda tinha toda aquela proteção sob o ponto de vista da importação. Sim. Então, as taxas de importação eram muito altas aqui, né? Você, como advogada, aí sabe muito bem. Então, quando é que você comia um queijo brie
nos anos 90? Quando alguém trazia de fora, né? Exatamente. Quando é que você tomava um ótimo vinho? Ou você pagava uma fortuna, um vinho, ou alguém trazia uma garrafinha de fora. Quando é que você comia um foie gras? Nunca, absolutamente nunca, né? Porque era uma fortuna para você comprar e não tinha fabricantes locais. Então era tudo, aquilo tudo que eu estava vivendo para mim era um encantamento. Que marketing, que nada, que relações públicas. Eu Mudou quero, de área completamente. Falou, não, agora eu quero vamos mais. para uma nova história. Exatamente, eu quero mais é comer e cozinhar, né? E aí eu comecei a procurar realmente alguns cursos e acabei, né, através da minha madrinha espiritual, Marie Chantal Cassanhu. Marie Chantal, você vai ver esse vídeo, viu? Que era uma senhora francesa também, que havia morado na Venezuela e criou, por conta do seu marido, e ela criou uma associação chamada Rhône Accueil Internacional, né? Um acolhimento da região do Rhône, ali que eu morava, para os estrangeiros não se sentirem tão abandonados, tão despedaçados, tão isolados. E essa associação internacional me ajudou muito também, porque a gente fazia muitos encontros e cada um levava um prato, cada dia eu inventava um prato. E a Marie Chantal um dia me levou no Château do Vivier, que era a escola de artes culinárias que foi cujo patrono, né, foi o Paul Bocuse. Então, era o Château do Vivier, que era École des Arts Culinaires d'Écully, porque ficava na cidade de Écully. Hoje, essa escola chama École des Arts Culinaires de Lyon. E eu fui lá num coquetel. Por acaso ela me levou, porque ela recebia muitos convites, né? E ela sabia que eu estava absolutamente encantada com a arte culinária e a gastronomia, e nós ficamos muito amigas, que ela se identificava muito comigo. Ela era bem mais velha que eu, mas assim, nossa, uma amiga, né? Foi mãe, foi tia, foi irmã, foi tudo para mim, porque eu também tive momentos bem difíceis lá, sob o ponto de vista da adaptação em algumas situações, né? E aí, aquele coquetel maravilhoso, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, uma vieira dentro de uma mini porcelaninha, aquelas coisas que você viu um pouco no meu Instagram. E aí, depois daquele coquetel, eu comecei a querer a ir lá na escola para buscar cursos. E acabei conseguindo conversar com um diretor de RH, e eu queria fazer cursos soltos. Ele falou, Silvânia, a gente não faz cursos soltos aqui. A gente é uma escola de 2 anos e meio. E eu, na verdade, o que aconteceu? Nós já estávamos num período de volta Tá, para o no Brasil. Brasil. Então não daria para Eu fazer já o curso estava no todo. meu penúltimo ano de França. Penúltimo para último. Não dava para fazer mais a faculdade inteira. Conversa vai, conversa vem. O Monsieur Martin falou, mas eu vou criar um curso para você, porque você está muito interessada e você pode ser uma pessoa que pode divulgar a escola lá no Brasil para nós. Muito bem, passou alguns meses, eu fiquei grávida desse mocinho aí. E parece que aquilo tudo me iluminou e a resposta veio, e eles fizeram um curso específico para mim, de praticamente 6 meses, onde eu trabalhei muito na cozinha dos funcionários também, e depois eu fiz estágios junto com os alunos. Então, assim, foi uma coisa muito incrível, muito diferente, muito Super diferenciada. experiência, né? Foi uma experiência, assim, brilhante, né? Maravilhosa. Não vou desprezar os 2 anos de aula, mas eu acho que aquilo valeu por 10, né? Porque eu fiz coisas bem pesadas. E, assim, logo que eu cheguei na escola, depois de algumas aulas teóricas que eu participava um pouco com os alunos e tal, eles me deram, sabe o quê? Para testar a minha capacidade de resistência, uns 10 a 12 quilos de bacalhau para limpar e desfiar,
e uns 20 ou 30 quilos de pimentão quente para despelar. A minha mão saiu da cor O pimentão ficou. Menina, porque como que você despela um pimentão? Como é que você tira a pele? Você passa um óleo, besunta ele com óleo e coloca ele no forno, né? Coloca ele no forno a 200 graus, 220 graus, ele vai dar uma queimadinha, vai soltar a pele, aí depois você coloca dentro de um saco plástico, chacoalha, porque com o vapor a pele vai Vocês estão vendo que a Silvânia já está dando uma aula de como você despelar o pimentão aqui, né? Mas não precisa ser 30 quilos, não, viu, Não, gente? né? Vai devagar. Vai com calma, né? E lá tinha que ser muito rápido, né? Eu estava trabalhando, inclusive, na cozinha dos funcionários também. Dos funcionários da escola. Então, a gente fazia, às vezes tinha para alunos, tinha para outros grupos. Então, a gente cozinhava para 200 pessoas por dia e tinha horário. Então, eram 20, 30 quilos de pimentão para despelar em 20 minutos. E não tinha luva, não. Era na mão mesmo, para ver se tem, porque cozinha é resistência. Esse glamour todo que a gente vê é lindo, maravilhoso, tudo que os programas de TV mostram, né? Tudo que os grandes chefes de cozinha aparecem fazendo coisas. É lindo esse glamour, mas a cozinha lá dentro E é legal você é falar brava, isso, porque na realidade você vê, é uma escola francesa que fez você passar por isso assim, vai passar pelo crivo ali para ver se tem a resistência, que não adianta você só criar, ter aquela coisa da arte, da culinária, mas você tem que ter essa experiência de saber que é pauleira, né? Que tem o time é muito curto para você fazer as coisas, que você tem que ter aquela, né? Passar uma mesmo a resistência. resistência, você tem que ter muito amor mesmo, porque é um ofício duro, é um ofício difícil. E quando você vem para situação de buffet, que é justamente o que eu faço, é muito, muito, muito trabalho. Silvânia, e o buffet, como que foi? Depois vamos até ver. Vamos voltar para o Brasil. Voltou para o Brasil. Teve toda essa experiência, porque na realidade é interessante a Silvânia ter contado, inclusive, aí da experiência dela já de criança, que isso me lembra, você falou do forno. Eu lembro o meu avô que fazia esse pão sírio. O e teu você avô, cola, o teu avô você libanês, colava né? no forno, assim? Isso. Nossa, veio lembrança na memória. Mas é muito legal isso, você contar a tua história porque, de fato, eu acho que uma coisa que as pessoas até precisam saber, tipo, a própria origem, a comunidade árabe como um todo já Come veio muito disso, bem, gosta de comer gosta muito bem, de comer. servem Somos muito todos bem. Quando você fofinhos, contando lá da sua O arte experiência de receber. da arte de receber, se você vai numa casa de uma família de origem árabe, eles vão querer te receber sempre muito bem, com muita Não, comida. se você não aceita não é? comer alguma coisa, é uma falta de ofensa. educação. Exatamente. Então Nossa, tem tudo meus isso tios. que até é. facilita demais essa situação assim de você hoje ter o seu buffet. Então assim, a gente fica imaginando como que é o serviço do buffet da Silvânia, você levando em consideração toda essa coisa da origem, da história, da sua história, da tua experiência na França, que é tanto essa coisa sabe, da prova de fogo ali, mas também de saber da coisa da quantidade, da gastronomia Pronto. mais contemporânea. Pronto. Então cria todo esse mix, né? Para chegar ao ponto de ter hoje o teu buffet Exatamente. aqui, trazer toda essa experiência, toda essa expertise para o seu buffet. Hoje você trabalha muito com eventos, né? Sim, só. Só eventos, assim, eventos grandes, eventos corporativos, essas coisas todas, né? Isso. Eu acabei, quando eu voltei para o Brasil, quando eu fiz esse curso, depois eu já fiz justamente com a intenção de abrir alguma coisa. Aqui Eu não, já. aqui. Eu até fiz estágio em padarias lá também, porque o pão de lá é uma coisa absurda, né? Hoje, felizmente, a gente tem inúmeras padarias francesas aqui em São Paulo. Dá para comer um ótimo pão de fermentação natural. Eu tenho ali do lado do meu buffet uma padaria incrível. E então eu já tinha a ideia de fazer alguma coisa, até pensamos em padaria, mas depois a padaria saiu do ritmo porque a coisa de cozinhar mesmo ficou mais forte. E eu comecei a pensar, comecei a fazer as terrines e as quiches. Terrines são preparações incríveis que o Brasil ainda não desenvolve, né? Eu desenvolvo bastante, faço bastante, que é uma espécie de
Vamos falar uma terrine fria. As terrines, na verdade, não sei nem se a gente tem tempo para falar. Eu já até falei pro pessoal da minha técnica aqui, vamos seguir, que o assunto tá bom. A terrine, na verdade, ela foi criada lá no século XIV, XV, era uma forma de você conservar as caças, conservar as carnes para sobrevivência. Então, você caçava no verão e aí depois você guardava, porcionava, cortava, matava o bicho, né? E guardava aquelas carnes embaixo da terra para você poder sobreviver nas Pra épocas. conservar Isso, mesmo, né? era conservação, né? Para você poder sobreviver e ter carne por uma temporada toda de míngua, vamos dizer assim, de inverno e tal. Então, terra guardada embaixo da terra. Passado um tempo, com um pouco de evolução, começaram a fazer moldes de terra, né? Porque guardava na terra, começaram a fazer moldes de terra, que eram formas. Aí você já começou a guardar as carnes em formas de terra cobertas, já não era mais embaixo da É terra. como se fossem, tipo, aquelas panelas de barro. Tipo, Exatamente. criar uma adaptação para ter aquele mesmo ambiente dentro. Exatamente, aquele mesmo ambiente, Tá. né, do barro, da conservação. E aí passaram a usar as formas e de barro e de terra que deram o nome de terrine. Eu lembro que a minha avó materna, lá no Paraná, ela usava esse termo de terrinas, eu não me lembro o que que era, mas eu acho que era até uma guarda tal coisa na terrina, mas eu lembro disso, mas não é uma coisa que a gente salvou, vai, na memória, como uma coisa muito importante. Mas a minha avó já usava isso lá nos anos 70, vamos dizer assim. E aí, com a modernidade, né, com a evolução, a terrine, inicialmente, ela é feita à base de carnes, tanto que a primeira terrine que se fala é a terrine de campagne, né? Campagne, em francês, Campagne é sítio, né? Como é que fala? É interior, né? A campanha interior, sítio. E a terrine de campanha, que é uma coisa do camponês, que é uma coisa da terra mesmo, da agricultura, né? Uma coisa da terra mesmo, né? Ela é feita à base de carnes, pode ser carne de porco, carne de cordeiro, carne de pato. E tem aquela de campanha que a gente mistura, que eu ponho um pouco de carne de porco, um pouco de carne de boi, um pouco de fígado de galinha. E aí você mistura todos aqueles pedaços de carne com muitas ervas, tomilho, alecrim, sálvia, pimenta em grãos, né? Aí coloca mais outros tipos de tempero, um pouco de sal grosso, põe conhaque, põe um excelente armanhaque, né? E deixa aquilo marinando uns 2, 3 dias, depois coloca numa terrine, que hoje a gente usa de inox ou de alumínio, podemos usar a própria de barro, e põe para assar numa temperatura bem lenta, fogo bem baixinho, num banho-maria durante 2 a 3 horas. E aí, quando você desenforma, né? Você corta assim, feito fatias de bolo e fica aquele mosaico todo de carne. Nossa, gente. Eu tenho bastante foto dá água na boca só de você falar. Essa é a legítima terrine de campagne. E com o nome terrine, se criou na França terrines de peixe, terrine de foie gras, que essa, na verdade, ela não é que ela se criou, ela é também tradicional, né? A terrine do foie gras, que é o fígado do patinho e do ganso, né? E depois, mais contemporaneamente, se criou as terrines salgadas, a terrine de legumes, a terrine de frango com ameixa, a terrine do queijo brie. Aí Criou o céu é o várias, limite, né? né? Até a minha terrine de chocolate, que você vai provar, que é Ai. famosíssima a nossa terrine de chocolate. Não, mas Então, veja bem, gastronomia memorável. Só pelo que a Silvânia tá falando aqui, a gente já consegue entender, né? O porquê até porque o seu buffet leva o seu nome. Mas exato. gastronomia memorável, porque assim, é gostoso demais você falar com quem gosta efetivamente daquilo quem que faz, curte, né? quem Com quem curte, vive porque você aquilo, brilha, né? você É. fala de uma forma assim tão, Ah, né, obrigada. brilha demais. A minha terrine, não, assim, conhece demais, Silvânia, eu fico encantada com Imagina, isso. mas bom, é uma obrigação, no mínimo, né? Porque eu atendo, só para finalizar, fazia terrines, estava na casa da minha mãe ainda, né? Com um bebê de colo, e aí eu tinha que fazer os meus patês. O meu patê de fígado de galinha, ele é imbatível.
Tudo modéstia à parte, viu? Não tô falando que eu sou a melhor. Mas é tão gostoso, tão gostoso. Mas Eu isso que eu adoro gosto. comer, minha família adora comer. Então, assim, é um patê que Quem gosta de derrete. fazer, vai ser falar. Você gosta do que você faz. É Eu impressionante, assim. amo. Nesse modéstia à parte, a minha é melhor. Isso é bom demais escutar. Porque Dá você tá vontade de falando comer, do você tá falando sabor do que mesmo, você né? gosta, do que você sabe, você faz de verdade. E aí eu comecei a fazer as minhas terrines, as minhas quiches, para as amigas da minha mãe, lá do prédio. Comecei a vender, já com o projeto em mente. Comecei a vender para as terrines, para as amigas da minha mãe, aí as amigas da minha irmã, as minhas próprias amigas. Aí eu comecei a fazer. Falei, bom, então agora realmente é hora de começar a fazer isso de uma forma mais séria. Aí tinha a prima do meu marido, que ela já era uma banqueteira dentro da casa dela, que ela tinha 9 filhos, ela tem 9 filhos, né? Então a casa dela já era um evento todos os domingos, entre filhos, marido, sogra, irmãos, cunhados. Aí ela me chamou, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, era isso que eu queria. E ela tinha muita experiência. Sônia Arruga. Oi, Sônia. E aí eu aprendi muito com ela. Ela tinha uma capacidade administrativa, operacional, logística que eu não tinha. Eu tinha a criatividade, eu tinha as novas técnicas, né, de cozinha, e tinha muitos clientes também, porque eu saí da área corporativa, fui para a França, voltei em contato também com os meus amigos, das empresas onde eu trabalhei, etc. e tal. Então nós nos unimos, né? Eu com as novidades, com as técnicas, e ela com a capacidade, com a experiência. E criamos, então, o SA2 Gastronomia. Era Sônia Arruga e Silvânia Burihan. As duas eram SA. Então, nós criamos o SA2 Gastronomia e começamos a fazer eventos. Ela tinha uma clientela muito chique lá do Morumbi, e ela fazia muito evento particular. E eu fazia eu comecei também justamente com as amigas da minha mãe, que é onde a gente começa, né? E a Sônia tinha uma casa muito grande no Morumbi, trabalhávamos lá com bastante folga, com bastante conforto. E aí, de repente, começamos a ir para o corporativo através dos meus amigos, dos meus contatos profissionais, né? E foi maravilhoso. Depois de um tempo, nós nos separamos, por coisas da vida mesmo, né? E eu fui fazer, depois de 5 anos, fui fazer o meu voo solo. E um pouco antes disso, né, eu gosto muito de falar, a minha amiga Alicia, ela trabalhava na Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Cultura, e eu adoro falar, e eu fico um pouco metida. Eu adoro falar que nós somos o primeiro buffet que trabalhou na Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes. Porque essa minha amiga que me levou para lá, minha amiga de infância do prédio, me deu maior apoio, maior força. Aí a gente teve que fazer uns eventos para a Secretaria de Cultura, o governador Mário Covas era vivo, e a Estação Júlio Prestes, que eu chamo a Sala São Paulo, não tinha nem água ainda, né? Já estava a parte de fora bonita, mas a parte de dentro lá dos bastidores estava um caos. E a gente fez 2 ou 3 eventos maravilhosos lá. Então nós somos realmente os primeiros buffets a trabalhar lá. Hoje custa uma fortuna para alguém alugar lá e trabalhar lá. Mas eu fiz vários prêmios Jabuti lá também, contratada pela Confederação, pela CBL, né? E o meu buffet foi caminhando muito para o lado corporativo, por causa dos meus contatos, né? Aí eu saí justamente da casa da Sônia, trabalhei bastante dentro do meu apartamento, depois saí da casa da mãe, compramos o nosso apartamento. Meu apartamento era muito grande, acabei de mudar agora para outro. O meu apartamento era muito grande, tinha uma cozinha, uma sala imensa. Comecei trabalhando lá, continuando fazendo meu patê de fígado. Já tá dando uma curiosidade imensa. Essa hora falou vou comer esse patê de fígado. Ah, é uma delícia, eu amo. Eu como como se fosse. Eu passo assim, tem uma amiga minha que fala que quando ela vai nas minhas festas, ela fica parada, ela vai pegando as torradinhas, passando, ela come como se fosse amendoinhas. E aí
eu trabalhei bastante em casa, né? E continuei fazendo bastante corporativo. Tinha o meu marido também, que trabalhava numa grande empresa, né? E também de lá surgiram alguns contatos. E eu realmente tenho um espírito empreendedor. Então, eu também passei a me vender. E aí, quando eu saí, fui fazer um evento numa feira, já não me lembro o que foi, eu recebi a visita do cônsul da França neste estande que eu estava prestando serviços. Ele comeu uma moquequinha minha de siri, com leite de coco e dendê. Os franceses adoram comida exótica. E ele ficou encantado com a moqueca de siri, pediu o meu cartão e a partir daquele momento eu comecei a trabalhar para o consulado da França e diversos e muitos outros consulados que eles se frequentam surgiram aí na nossa carteira e hoje a gente trabalha muito para consulados, eu gosto muito. Não são eventos gigantes, já fizemos, eu fiz logo depois, eu fiz a vinda de um grande ministro para um grande consulado e fizemos a vinda de um grande ministro, isso lá em 2009, foram 400, 500 pessoas, mas normalmente os consulados não fazem eventos gigantes, é no máximo 100 pessoas, e eu adoro fazer evento pequeno, porque é onde você realmente consegue mostrar muito mais o seu artesanato. A sua arte, né, Silvânia? A sua arte. Então, a gente vai muito nas residências consulares. Aí, semana passada, fizemos um que acho que é a primeira foto hoje aí do meu Instagram. Aquele prato que você achou lindo, aquele salmão. Não, foi você, né, filho, que achou lindo. Esse da cenoura, né? E aí, você fazendo empratados, né, um serviço à inglesa, você tem que fazer o primeiro empratado que sai para o primeiro convidado que vai receber tem que ser igualzinho ao último empratado, que é o último convidado que vai. Se você tem 300 empratados, o primeiro tem que sair igual ao 300º empratado. Se você tem 10 empratados, o 10º, ele sai perfeito igual ao primeiro. Você vai falar que o 30º quadro é muito difícil que o último saia exatamente, mas teria que sair, tem que sair. Lógico, se você tem uma equipe brilhante, você tem que ter para você fazer 300, 400, 500 empratados, você tem que ter uma infraestrutura, né? Esse nível de exatamente. Evento também, né, Silvânia? Porque, assim, o teu buffet, ele se destaca muito por conta disso também. Pela qualidade. Você tem uma excelente qualidade e você já fez e faz eventos de altíssimo nível, né? Eventos premium mesmo, exatamente. No sentido assim, tanto com a questão da qualidade, mas o teu público é um público que quer essa qualidade. Que exige essa qualidade. E você sabe que trabalhar para empresas, hoje, consulados, embaixadas, empresas, fazer estandes em feiras de negócios ou fazer os bastidores do organizador da feira, né? Hoje, a gente fala hoje, mas eu quero dizer assim, de 15 anos para trás, né? Para cá, a gastronomia, depois dessa abertura toda, ela vem se tornando o que todo mundo vem usando essa palavra, uma experiência, né? A palavra experiência virou uma certa moda, mas ela tem o seu significado, ela tem realmente a sua metáfora. Hoje, você receber um cliente seu dentro de um estande de uma feira, ou no lançamento de um produto, ou na inauguração de um espaço novo da tua fábrica, você receber ele com carinho, com cuidado, você receber com comida, é aquela coisa de você estar alimentando a alma dele, né? Primeiro que você está mexendo com o sexto, a gente tem 5 sentidos, né? E você tem o sexto. Bom, não vamos falar sobre isso, porque aí é uma outra história, né? Mas você está mexendo com o paladar, que é um dos 5 sentidos muito apurados, né? Que ele alimenta a alma, a mente e tudo mais. Está mexendo com a sobrevivência da pessoa, que é a alimentação. Aí você vai, oferece, por exemplo, uma comidinha muito especial, um bobozinho de camarão com uma semente de cumaru, você dá uma diferenciadinha assim nesse bobó de camarão. Você está num estande de uma feira, aí o seu cliente vem e você está servindo para ele nada além de um queijo brie quente
com um chutney de manga, um chutney de frutas secas. Ou você recebe o seu cliente no final do dia, no happy hour, com um risotinho caprese servido numa cumbuquinha, porque o espaço não permite fazer um jantar. Ou você recebe ele para uma premiação com belíssimo de um almoço ou um jantar empratado. Enfim, seja um estande de feira, que a gente faz feiras de altíssimo nível, seja um happy hour para 15 pessoas, seja um empratado para 300, receber o teu cliente com uma comida, você está criando laços muito fortes. Você está, lógico, pensando no seu negócio, você está fidelizando cada vez mais o teu cliente. Mas você está criando laços Está mesmo, criando laços verdadeiros. porque você está tratando dele com amor, com cuidado, né? E você, um coffee break, por exemplo, numa empresa, num intervalo de uma palestra, você pode fazer um coffee break com um biscoitinho e um café. Você pode fazer um coffee break com um mini sanduíche, com um palitinho de parmesão. Não dá. Desse jeito não dá. Até com moranguinho, com marshmallow, né? Eu lembro que um dos eventos lá da secretaria, a gente não tinha verba. Eu não tenho verba, né? Minha amiga falava. Falei, tá bom, sabe o que nós vamos servir? Cereja e frutas secas. Foi um dos eventos mais olfativos, mais memoráveis que a gente fez. Nós servimos cereja fresca, muita cereja e pacotinhos de frutas secas, nozes, amêndoas, era o que a gente tinha e mesmo assim deu foi para um sucesso. comprar. E foi maravilhoso. Então, da mesma forma, né, Sara, que nós, libaneses, recebemos as pessoas na nossa casa, pode ser com uma xícara simples de vidro, ou com uma porcelana de Limoges, ou com uma porcelana chinesa, receber e oferecer é um ato de amor, de cuidado, de dizer assim, você é importante para mim. É isso aí, gente. Silvânia, olha, muito obrigada pela tua presença. Até terminar com você, importante para mim, foi fantástico. Fiquei arrepiada agora. Ai, olha, demais, viu? Demais mesmo. Eu acho assim, se eu for colocar aqui, fazer uma apuração do que eu já falei sobre gastronomia, eu, assim, me sinto lisonjeada de ter a tua presença aqui, porque eu nunca conversei com alguém que conhecesse tanto e que tivesse tanto amor pelo que faz e pelos sabores. E a tua história de vida, a tua experiência é fantástica, viu? Espero ter você aqui mais vezes. Mas posso falar? Mais. Mas posso falar também? Você, como entrevistadora, é o máximo. Posso falar que você é advogada? Pode. Porque assim, né? Quando eu recebi o convite, mas quem vai fazer é uma advogada, tal, eu recebi o convite de um produtor, do estúdio, tal. Olhou meu Google, olhou meu Instagram, gostou, adorou. Aí eu estava doida para saber, né? Como que uma advogada... E você contando a sua história hoje, né? Que você realmente executa o seu ofício de advogada, mas que você... Né, você é incrível, mulher. Você obrigada, sabe tudo que a gente imagina, estava que conversando antes, né? Quando você estava passando a pauta, o que você fala de gastronomia, o que você fala da importância. Você fala tanto da comida como da parte de economia, de marketing, de estratégia. Você entende Eu acho tudo. assim, a gente gosta, E você né, tem do que a gente faz. Nossa, eu você gosto acolhe. de conversar e eu me identifiquei muito com o Resenha. Eu acho que o Resenha para mim foi uma oportunidade de conhecer pessoas, de trocar experiências. E assim, o que eu recebo aqui no Resenha, que é essa energia, é conversar com gente que conta a sua história e a tua experiência. E assim, eu fiquei aqui falando, normalmente eu falo muito nos meus podcasts, mas eu fiquei babando, de verdade. Mas você é porque incrível foi também. demais, Silvânia, demais mesmo, assim, sabe? Eu entendo agora, conhecendo você e conhecendo a tua história, o porquê do teu sucesso, de você ter o teu negócio ser tão bem sucedido, das pessoas gostarem tanto e você, sabe, tá na posição que você tá hoje, dentro da gastronomia, hoje aqui no Brasil, que a gente, né, o Brasil é um país de um território enorme, mas você é uma figura, assim, ímpar. Obrigada, Fiquei, porque assim, tem muito amor, né? Demais. Agora tem o seguinte, né? Dizem que essa frase é do Einstein, né? É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Porque o que você estava falando ali, a gente faz um evento atrás do outro, um atrás do outro. E quando você tem um cliente, por exemplo, como alguns consulados que eu vou muito, que são clientes muito vezes, tem que estar sempre criando coisas novas, né? Você tem que estar sempre buscando, porque às vezes você tem os mesmos clientes. E eu ralei muito, né? Eu falo aqui que eu ralei muito, porque
Eu ia nos eventos, aí eu fazia um evento de madrugada, saía às 4 horas É da muita manhã. loucura. No Foi dia aquele seguinte, teste de fogo que você teve lá na escola na França, que te exatamente, fez hoje exatamente. conseguir, sabe, fazer vários eventos e atender tudo com a mesma qualidade, com a mesma, sabe, expertise, com toda essa. Tudo isso que você oferece, que é muito amor. Eu quero muito ir num evento seu, Mas porque com assim, só o que eu certeza. vejo já me encanta, Nós conhecendo vamos você fazer muitos eventos para os pessoalmente. seus clientes, Ai, para os e, seus ó, o pessoal, já vou advogados. falar aqui com o pessoal do R011, porque dia 11/11 tem o lançamento do guia. Por favor, né? Vamos, assim, já pensar num buffet à altura do guia, caramba. Ai, legal. Obrigada, viu, Silvana? Você é importante para mim. Obrigada mesmo. Você também. Eu adorei demais, de verdade, de coração. E é isso, gente. Infelizmente, nosso tempo aqui não nos permite continuar mais, porque se fosse pra gente continuar, que o assunto de gastronomia é tão amplo e conversar com a Silvana é tão bom, que a gente estenderia aí o dia inteiro e falaria sobre outras receitas, sobre dicas. E já faço um convite, eu acho que a Silvana daria muito bem aí num podcast falando só sobre gastronomia, viu? Bora. Vou falar com o Cedric pra ele implementar isso daí. Não é isso? Tô super à disposição. Isso Você aí. viu que eu quase não gosto de falar, Nossa, né? você daria muito bem. Obrigada, Gente, Sara. é isso. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para acompanhar todas as notificações. Segue aí também a Silvânia Aburihan. Aburihan. Aburihan Buffet. Passou aí no GC, gente. Não tem problema se eu falo errado, mas assim, já Entra passou no no meu GC. Instagram. Entra no Instagram também. E é isso. E no guia também, no guia R011, a Silvânia vai estar lá. Eventos corporativos, aí você que quer uma coisa bem feita, um evento premium, de qualidade, já sabe. Para fidelizar o seu cliente e mostrar que o seu cliente é importante para você. É isso aí. Obrigada, viu? Beijo. Beijo.